Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, junto com a espiritualidade da casa, preparando as energias para esse momento, com amor, que todos nós possamos sentir a centelha desse amor nos nossos corações e nas nossas vidas. E agradecendo a Jesus pelo nosso palestrante Joelmo, por todos nós, vamos dar início orando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Seja bem-vindo. Obrigado. Mas em primeiro lugar, eu queria agradecer, naturalmente, o convite, a oportunidade de rever velhos amigos, amigas, e voltar a esta casa, né, para mais uma vez tratarmos de um tema. Eu sempre que venho aqui trago alguns temas que são, quer dizer, vocês me oferecem a oportunidade de falar de alguns temas que são muito palpitantes, muito importantes para o espiritismo, para o movimento e para o espírita, a pessoa de maneira geral. E este seminário, nós estamos dando curso no dia de hoje, porque ele começou anteontem. Quarta-feira. Eu vi a programação. Já houve quem estivesse aqui para fazer um resumo da obra. Já houve quem estivesse aqui para falar de um dos capítulos, capítulo 1. E eu venho agora para falar do capítulo 3. Mas eu queria falar do capítulo 3 sem me deter muito ao capítulo 3, porque todos teremos a oportunidade, todos terão a oportunidade de ler a obra com mais detalhe, com mais devagar, com mais cuidado, fazendo as anotações necessárias, as pesquisas necessárias. Então eu não quero pontuar, digamos assim, cada parágrafo, cada linha, cada trecho do capítulo. Eu quero fazer uma coisa mais de caráter geral, que nos dê uma compreensão mais exata acerca do que são as perturbações espirituais e acerca do que são os atendimentos de emergência, que é exatamente o título do capítulo. Vamos lembrar, lá no capítulo 1, eu não vou repetir porque já foi objeto de estudo na noite de ontem, mas vamos lembrar que há uma reunião no mundo espiritual. E dessa reunião, um espírito mais adiantado, mais elevado, é chamado a participar e trazer o seu conhecimento a respeito das chamadas perturbações espirituais. O que são perturbações espirituais? Boa noite. Perturbações espirituais são um conjunto, de ações que são levadas a efeito por espíritos adversários do Cristo. Então vamos sintetizar perturbações espirituais dentro da visão trazida pela obra de Filomeno, do Divaldo, como esse conjunto de ações, não só de encarnados, mas sobretudo de desencarnados, com vistas a interromper, dificultar, destruir todo o trabalho da seara do Mestre. Todo o trabalho que o Cristo vem desenvolvendo na Terra, desde quando? Desde que a Terra começou a se organizar. Né? Desde que a nebulosa desprendeu-se do Sol
e a partir daí os elementos foram sendo conformados até que nós chegássemos até aqui. E daqui ainda temos muito a evoluir, o que é bom, o que é muito bom. Não chegamos no ponto final, temos muito a evoluir. Mas, desde o início, o Cristo tem estado na organização. Ocorre que, segundo o Espírito Joana de Ângeles, há mais ou menos 12.000 anos, aconteceu um fato muito importante. E eu destaco o Espírito Joana de Ângeles porque nessa reunião que ocorreu no plano espiritual, narrada no capítulo 1 desta obra, o Espírito que é chamado a trazer o seu conhecimento a respeito das perturbações espirituais que estão em curso no nosso planeta, provavelmente é o mesmo Espírito Joana de Ângeles. Porque Filomeno não diz que é Joana, mas ele diz que esse Espírito que agora vos falará é um daqueles que estiveram encarnados na ordem das Clarissas à época de Francisco de Assis. Sabe-se que Joana encarnou entre as irmãs Clarissas, naquela ordem das Clarissas, né? Que foi fundada por Clara, companheira, quer dizer, de Francisco de Assis. Então é muito provável que tenha sido o mesmo Espírito Joana de Ângeles que tenha trazido as informações que estão presentes nesta obra. E Joana diz que há 12.000 anos espíritos desceram à Terra aos milhões, provenientes de um orbe, de um planeta pertencente a uma constelação que estava num processo de transição semelhante ao que a Terra passa hoje. Isso ocorreu, segundo ela, há 12.000 anos. A mesma informação nos traz Emmanuel em algumas obras, mas eu destacaria uma obra fundamental chamada A Caminho da Luz, em que o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, descreve o momento em que o próprio Cristo vai se encontrar, segundo ele, com esses milhões de espíritos. É evidente que a gente não sabe como esse encontro se dá. De um espírito iluminado, puro, como Jesus, com esses milhões de espíritos que serão degradados daquele orbe para se exilar no planeta Terra. Por que isso é importante? Eu vou ler aqui um pequeno trecho da obra Caminho da Luz, vocês vão entender. Ele começa dizendo, há muitos milênios, então ele não dá uma precisão, Joana vai dizer 12.000 anos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá naquele orbe existiam no caminho da evolução geral, como todos nós. Eram espíritos em evolução. Mas eles eram rebeldes. Tinham conhecimento intelectual, mas atrasados moralmente. Então eles foram convidados a se retirar do planeta que passava pelo processo da transição para mundos mais elevados, por categoria mais elevada. Eles eram, portanto, um entrave, um obstáculo. Eles são convidados a descer a um mundo inferior, que é a Terra. Foi assim que Jesus recebeu, aí descreve Emmanuel, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, muitos dos quais, para não dizer todos nós, estamos aqui. É possível que alguns tenham vindo de um outro planeta, mas muitos de nós ainda estamos nessa condição. Eu vou explicar por quê. Inclusive nas hostes espíritas. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal,
seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Ora, 12.000 anos atrás, é claro que muitos desses espíritos, eles vieram com a máxima boa vontade. Eles sabiam que era a oportunidade da redenção. Eles foram convidados pelo próprio Cristo. Entretanto, é razoável supor que muitos desses espíritos não vieram assim de tão boa vontade. Muitos vieram porque foram obrigados a vir. Compulsoriamente. Como muitos de nós reencarnamos ainda compulsoriamente. Às vezes sem saber que estamos reencarnando. Não somos mais aqui não, mas nós escolhemos a reencarnação. Com certeza nós todos escolhemos a reencarnação. Nós sabíamos o que estávamos fazendo quando pedimos para reencarnar na Bahia ou em qualquer outro estado, na Seara Espírita, nós sabíamos. Mas muitos não sabem. Como muitos daqueles vieram compulsoriamente entre esses milhões de espíritos. Muitos aceitaram, outros não aceitaram. Ora, os que não aceitaram, desde logo eles se transformam em quê? Adversários daquele que os convidou, daquele que os recebeu. Em outras palavras, do diretor da prisão. Porque se a terra vai significar um lugar de degredo, de exílio, é uma prisão da qual eles não podem sair, porque eles não podem voltar para o mundo em que habitavam. Eles não têm permissão para voltar. Eles voltarão muito tempo depois, se redimirem-se de todo aquele mal que eles praticavam. Percebe isso? Ora, então desde esse momento se fazem adversários do Cristo. E o Cristo hoje prometeu, segundo Emmanuel, que reencarnaria entre eles, como reencarnou entre nós. Então, já na encarnação de Jesus na Terra, não na reencarnação, mas na encarnação, evidentemente ele só encarna uma vez na Terra. Jesus não encarnou outras vezes, então é encarnação na Terra. Ele vai encontrar, desde o momento em que ele se prepara para encarnar na Terra, os seus adversários no mundo espiritual. E os seus adversários no mundo terráqueo. Um desses adversários do Cristo vai se mostrar logo na notícia do nascimento de Jesus. Quem é ele? Herodes o Grande. Um desses grandes adversários do Cristo, que vai tentar impedir o nascimento de Jesus. Porque Herodes não era israelita, apesar de rei da Judéia, mas ele era rei porque ele gozava de um poder que lhe era conferido como. Então ele se ajoelhava aos pés dos romanos para se manter no poder e usava de toda a violência para se manter no poder, na condição de rei de Israel, mesmo sem ser israelita. Ora, quando ele fica sabendo do nascimento do rei, olha, em algum lugar nascerá, porque as profecias diziam assim, o rei de Israel, o rei esperado, o ungido, o Filho de Deus, descerá entre o povo escolhido de Israel para salvar o povo de Israel da escravidão dos romanos. E quando ele sabe disso, ele diz, bem, se vai nascer um novo rei de Israel entre os israelitas, eu vou perder o meu posto. Eu que não sou israelita. Ele vai assumir, ele vai liderar essa nação. Eu preciso eliminá-lo antes do seu nascimento. Então tem aquela história toda dos reis magos que chegam, não é? Que chegam e são chamados pelo
são chamados por Herodes, e Herodes quer saber, e ele diz: olha, vocês vão levar presentes, o Herodes. Então, quando vocês encontrarem esse pequeno que vai nascer, então me digam onde ele está, porque eu também quero saudá-lo. Não é verdade? Acontece que ele esqueceu-se que do lado de lá, do lado do bem, nas hostes do Cristo, também tem, não é, os seus fiéis, escudeiros, seguidores. Então, quando os reis se aproximam, eles são avisados em um sonho por um espírito de que eles não deveriam voltar à Judeia, deveriam seguir por outro caminho. Depois que eles entregam os presentes, né, o incenso, a mirra e o ouro ao menino Jesus, que acabara de nascer. Mas também José é avisado num sonho de que ele deveria pegar a criança e levar para o Egito. Mas por que razão? Porque Herodes, tendo percebido que foi enganado pelos reis magos, agora manda matar todas as crianças recém-nascidas com menos de 2 anos. E isso acontece. Mas Jesus já não estava lá. Então veja que os adversários do Cristo existiam muito antes dele ter encarnado, e quando ele encarna, aí estão eles de novo tentando. Como será que Herodes está sendo admitido de tanto? Pois é, né? Pois é. E aqui o trecho, né, está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 13, onde Mateus diz: e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até que eu lhe diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2, versículo 13. Jesus só volta a Galileia, a sua região, a região onde ele morava, e só volta depois que Herodes está morto. Então a notícia se espalha, o rei Herodes morreu, eles então retornam. Percebem? Mas durante o ministério de Jesus, há outras perturbações espirituais, várias. Os evangelistas narraram várias perseguições. Vários fariseus usaram da sua artimanha, do seu ardil para tentarem Jesus. E muitos espíritos desencarnados incorporaram, por assim dizer, usando essa expressão conhecida, se utilizaram de médiuns, um vigilante, claro, nem sabiam que eram médiuns, para confrontar com Jesus. Vamos encontrar naquela passagem de Jesus com Pedro, quando Jesus diz a Pedro que ele é a pedra sobre a qual a igreja do Cristo será erguida. E Jesus começa a dizer logo em seguida que daqui a pouco ele terá que se retirar, porque ele precisa ser imolado, ser crucificado, ser sacrificado, a fim de que a profecia se cumpra. E Pedro diz: não, mas não vai acontecer nada disso com o Senhor, de maneira alguma. E Jesus percebe que há ali a presença de um inimigo espiritual. E Jesus então repreende severamente a Pedro, dizendo: vá de reto, né? Afasta-te, Satanás, que era uma expressão utilizada à época. Porque é preciso que se cumpram as profecias. Então, não quis parte comigo, mas Jesus não estava falando com Pedro, ele estava falando com aquele espírito que havia se apossado da mente mediúnica de Pedro. Então vejam que até Jesus foi, né, assediado por esses espíritos. E a gente vai encontrar depois, inclusive, entre esses adversários de Jesus, aqueles endemoniados
lá de Gadara, os gadarenos. Quando Jesus se aproxima, ele está em peregrinação com seus discípulos e se aproxima de um determinado lugar, 2 espíritos caminham na sua direção e diz o texto. Mateus, aqui, Mateus capítulo 8, versículos 28 e 29. E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. O que torna a coisa ainda mais, não é? Aterrorizante. Tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. O que dizem esses endemoniados? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Porque eles sabiam da presença de Jesus na terra, e eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus enviado à terra como governador espiritual do planeta. Então eles confrontam com Jesus. Depois o que se segue, vocês sabem, a maioria, eu acho que aqui sabe, não é? Eles mesmos pedem para ser lançados com os porcos no despenhadeiro. Essa é outra história que eu não vou entrar, porque demandaria mais uma palestra, viu? Mas a história que se segue é essa. Tá? É só para a gente perceber que já o tempo do Cristo, quando ele encarnado na Terra, os adversários foram muitos, não apenas os encarnados, mas também os desencarnados, nas chamadas perturbações espirituais, porque esses espíritos se infiltravam entre os próprios discípulos de Jesus para os tentar. Não foi assim com Judas de Iscariotes? Foi exatamente assim. Mas o que dizer do maior divulgador do Evangelho do Cristo? Quem é ele? Paulo de Tarso. Também ele foi vítima das perturbações espirituais. Primeiro porque ele foi o maior perseguidor dos seguidores de Jesus, que não eram ainda cristãos da época. Não eram chamados cristãos. Dado que o próprio Paulo é que os denomina de cristãos depois, quando ele já está convertido. Quando ele já está convertido. Então, vejam que o próprio Saulo, ele é tomado por esses espíritos que o transformam. Claro, ele já tinha uma personalidade, né, arrebatadora, vibrátil, aquele homem que se entregava de corpo e alma a todas as suas convicções. Ele é convictamente mosaico. E ele então se entrega a esses espíritos para perseguir todos os judeus, todos os cristãos que não são cristãos da época, os seguidores, como ele dizia, os seguidores do caminho, porque aquela época era a casa do caminho, comandada por Pedro, e ele vai fazer de Estevão a sua primeira vítima. Depois a gente vai saber o que é que acontece, mas somente depois, na obra Paulo e Estevão de Emmanuel por Chico. Todo o desenrolar dos acontecimentos a gente vai ter na obra muitos séculos depois. Não é verdade? Mas até ali, Paulo havia consentido, melhor, Saulo, o doutor da lei, havia consentido na morte de Estevão. E depois ele vai arrepender-se amargamente ao descobrir, inclusive, que Estevão era o irmão da sua amada Abigail. Acontece que quando Paulo se depara, ou Saulo ainda se depara, com Jesus às portas da entrada de Damasco, onde ele fora para perseguir os seguidores de Jesus, na figura de Ananias, que era um dos principais seguidores de Jesus, ele se depara com o próprio Cristo. E o Cristo vai fazer uma pergunta que é, para Paulo, avassaladora. Saulo, por que me persegues? Simples assim. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? A quem persigo? Ou a quem persigo? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues.
E aí Paulo cai em si. 3 dias depois, na hospedaria onde ele ficou, Ananias retira-lhe as escamas dos olhos, ele recobra as forças para se transformar no maior campeão do Evangelho. Mas ele passou pelo seu momento de perturbação espiritual. Mesmo o grande Paulo de Tarso, grande trabalhador, o incansável, intimorato, o destemido Paulo, mesmo ele teve o seu momento de perturbação espiritual. Será que nós não teremos? Será que nós não tivemos? Será que nós não estamos agora vivendo um momento de perturbação espiritual? Do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual. Mas a obra não se refere apenas ao ponto de vista individual. A obra se refere também às perturbações coletivas. Aquelas que se entranham nas casas espíritas. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Não é de agora. Não pensa que é. Isso é do nosso tempo? Não, não é. Porque Allan Kardec, na sua viagem espírita em 1862, quando ele vai percorrer 20 cidades, visitar 50 centros espíritas nascentes naquela época. Centros espíritas não eram como são hoje, essas estruturas magnânimas, magníficas, né? Normalmente eram até residências daqueles que fundaram as instituições. E ele vai percorrendo e ele vai percebendo, assim como Paulo fizera um dia, ele vai percebendo que as perturbações estão se entranhando dentro das instituições, que há inimigos mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Vamos lembrar de Paulo. Já Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, advertindo os fiéis da igreja para o perigo das dissensões. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. A chamada unidade de princípios, que Kardec vai se referir depois a ela. Unidade de princípios. Digais somente uma única coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque uma casa dividida, o mal se instala com muita facilidade. Quando os bons se dividem, se repartem, o mal se entranha com muito mais facilidade. Não sei se vocês recordam, uma obra que foi escrita pelo médium Emanuel Cristiano, Espírito Nora, se não me engano, de 2009, veja, não vou recordar agora o nome. Título da obra: Aconteceu na Casa Espírita. Título da obra: Aconteceu na Casa Espírita. E já nessa obra, o Espírito Nora descreve aquilo que vinha acontecendo numa casa espírita no interior de São Paulo, em Campinas. Inclusive, a obra foi publicada pela editora Allan Kardec, no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, onde tudo se passou. Para ninguém dizer que era uma ficção. As coisas ocorreram lá. Anos depois, eu encontrei um amigo de movimento espírita lá de Rondônia, nos reencontramos, inclusive aqui em Salvador, porque ele foi fazer mestrado em Campinas, e ali ele se filiou a esta instituição, Centro Espírita Allan Kardec. Anos depois eu o reencontrei aqui. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Onde é que você estava? Eu estava em Campinas, lá do Centro Espírita Allan Kardec. Lembra? Eu digo, não. Aconteceu na Casa Espírita. Ah, sim, eu fiz uma palestra, eu fiz um seminário sobre isso uma vez, numa Casa Espírita, eu conversando com ele. Eu fiz um seminário uma vez sobre essa obra, Aconteceu na Casa Espírita. Mas você disse que tudo era verdade? Eu falei, não, eu achei até que era ficção. Ele falou, não.
tudo aquilo aconteceu. E o pior é que a maioria, muitas casas espíritas estudaram, montaram peça, fizeram Exatamente. consciência bíblica, Exatamente. e não conseguiram Exatamente. ainda obedecer ou Exatamente. perceber. Agora perceba uma coisa. Perceba? Antes da infiltração ocorrer, o que é infiltração? Espíritos ligados à falange do mal. Mas quando eu falo de falange do mal, eu não estou falando de algo. Você está falando de uma coisa ilusória? Você está falando de uma coisa. Algo. Imaginativo? Né? Fictício? Não. Estamos falando de uma realidade. Uma realidade. Como eu demonstrei aqui, já ocorre desde a época do Cristo e muito antes. Mas, nesta obra, os dirigentes da casa, eles são levados ao mundo espiritual de desdobramento e participam de uma reunião. Os dois dirigentes, presidente e vice. No dia seguinte, eles acordam com aquela impressão de um lembrava mais do que o outro. O presidente, ele diz, o meu sonho foi diferente do seu. Os dois conversando. Meu sonho foi diferente do seu. Porque o outro havia sonhado, estiveram no mundo espiritual e foram advertidos da infestação desses espíritos. Isso não. Na verdade, eu olhava a nossa casa e eu via a casa rachada. Várias rachaduras na casa. Esse era o sonho dele, presidente. O que ele faz? Ele contrata um engenheiro estruturalista para fazer uma avaliação das condições estruturais da casa espírita. Sério. Qual é o segredo espiritual aí? Mas aí é que está. Ele achou que ele precisava primeiro cuidar da parte, digamos, física, tomar esse cuidado, para depois ele pensar em algo, né? Ele não queria pensar antes, isso é espiritual, de repente tem um problema estrutural, a casa cai e ele vai se arrepender amargamente. Então ele fez o contrário. Quando ele percebeu que a casa estava em perfeitas condições estruturais, ele disse, bom, então. E ele vai começar a perceber pelos movimentos que estão acontecendo na casa. Vaidade. Vaidade é o primeiro, porque um médium recebe uma mensagem de um determinado espírito e, ao ler a mensagem, os dirigentes da casa dizem, não é possível. Não pode ser este espírito que assinou esta mensagem, pelo menos diz, né, que tenha escrito esta mensagem. E aí o médium é chamado para conversar. O que o médium diz? Vocês estão despeitados. Isso é despeito, isso é inveja. Porque vocês não podem receber uma comunicação desse porte. E vai. Até que o médium deixa a casa, abandona a casa e funda a sua própria instituição. Outra é a médium passista. Ela é induzida a colocar a sua mão sobre uma determinada área do paciente, da pessoa que está recebendo um passe. Né? E a pessoa, por acaso, tem uma enfermidade naquele local. Mas ela não foi induzida por espíritos do bem. Ela foi induzida pelos adversários da casa que já estavam infiltrados. Bom, a partir daí volta o paciente dizendo, olha, não é que aquele passe que você me deu ontem foi maravilhoso, porque eu estava com enfermidade e fui curado e tudo mais. Pronto. Bastou isso. Aí começou um outro. Ela queria assumir uma posição de destaque entre os médiuns passistas. Né? Então veja, se está acontecendo algo semelhante na nossa casa,
é evidente que algo está errado. Porque os espíritos mais elevados, os mentores da casa, eles não trabalham para colocar nenhum servidor acima do outro. Ao contrário. Essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que aquele que quer ser servido seja o primeiro a servir. Não ocupei os primeiros lugares, mas os últimos. Não é a proposta do mestre? Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então, ele é o primeiro a lavar os pés dos discípulos. E a gente ainda não se convenceu dessas verdades. E nós ainda procuramos o lugar de destaque, os primeiros lugares, dando aso às perturbações espirituais. Né? Tem. Mas eu falava de Kardec, voltei um pouco para Paulo, e Kardec, numa dessas viagens, em 1862, ele vai dizer o seguinte aos espíritas de Bordeaux e Lyon. Mas o que pode parecer mais surpreendente é que eu tenha adversários mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Ora, é aqui que uma explicação se faz necessária, diz Kardec. Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias. A primeira delas, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Segunda, os que deduzem alguma consequência moral dos ensinos dos espíritos, mas não aplicam. Terceira categoria, ele vai dizer, os que aceitam para si mesmos as consequências da doutrina e praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Estes, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Essa distinção é importante, vai dizer ele, porque explica bem as anomalias aparentes. Ora, sem isso seria difícil compreender-se a conduta de certas pessoas. O que reza essa moral? Amai-vos uns aos outros, diz Kardec. A moral do Cristo, a moral espírita, amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Não tenhas ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmo, indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo das coisas e não a forma, mas o fundo. Que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Pois não deseja o mal a ninguém e com mais forte razão não procura fazer o mal a quem quer que seja. Então, ao destacar essas 3 categorias de espíritas e enfatizar as qualidades do espírita cristão, Allan Kardec está dizendo, este espírita cristão é aquele que deve compor as agremiações espíritas. É aquele que deve fazer parte delas. Por quê? Porque quando eles estão ciosos do que é ser espírita cristão, não há espaço para as dissensões, não há espaço para as perturbações espirituais. E no capítulo que a casa pede que nós abordemos, é exatamente um instante em que um espírito teleguiado por adversários do Cristo, espírito teleguiado, entra em estado de perturbação e é levado por 2 amigos à instituição espírita que está sendo objeto de cuidado do mundo espiritual.
espíritos estão naquela instituição, fazendo dela uma sede, exatamente para que dali eles possam ajudar outras instituições que estão sofrendo as investidas do mal. Porque, segundo o Espírito, aqui, pelo menos eu considero ser Joana de Ângeles, ela vai dizer que adversários do Cristo sempre houve em todas as épocas da humanidade, mas agora, nesse momento, esses adversários estão muito mais organizados. Eles têm estratégias, porque com o tempo eles foram se organizando. E ela vai dizer mais. Que esses adversários do Cristo, muitos deles foram vítimas da nossa crueldade. Nós que estamos aqui agora. Por quê? Porque nós também já fizemos parte da igreja. A igreja que surge no século IV, com Agostinho, que depois vem para ser um dos integrantes da falange do Espírito Verdade, na codificação kardeciana, não é isso? Santo Agostinho. As mais belas mensagens da codificação são de Santo Agostinho. Não é verdade? Ele esteve lá na fundação da igreja. Nós servimos a igreja. E ao servirmos a igreja, muitos de nós, nem todos, perseguimos judeus, perseguimos muçulmanos, perseguimos ateus, perseguimos hereges, aqueles que não comungavam do nosso pensamento. Levamos a fogueira, levamos a forca, levamos aos instrumentos de tortura. Será que nós queremos agora que esses espíritos estejam de bem conosco? Sejam agora os nossos companheiros a umbrear conosco nas falanges espíritas? Claro que não. Eles são adversários do espiritismo. E quando eles nos veem, muitos deles duvidam. Dizem os mentores encarregados da obra, eles duvidam da nossa conversão. Se você... Assim como Paulo também foi, houve um momento que Pedro e companhia duvidaram. Eles duvidam. Se você viu, conheço você, conheço as marcas aqui nas minhas costas. Viu você. Eles dizem muitas coisas, né? E se nós não estivermos preparados, nós vamos acabar caindo de novo nos despenhadeiros do crime, porque todo aquele passado de ignomínias voltará, porque nós ainda não estamos isentos do crime, do mal. Nós ainda não nos transformamos completamente, integralmente. Nós ainda possuímos uma série de imperfeições. Orgulho, sobretudo. Ainda somos muito orgulhosos. Então a gente vai encontrar nas fileiras do espiritismo muito orgulho, muita vaidade, médiuns vaidosos, dirigentes vaidosos, orgulhosos. Mas é da nossa imperfeição, é do nosso processo evolutivo. Então ninguém se surpreenda com isso, mas também ninguém se curve a isso. Ninguém aceite simplesmente como se fosse uma verdade inalterável. E não é. Mas a transformação, naturalmente, deve começar por onde? Por cada um de nós. Nós não podemos querer converter o outro sem nos convertermos. Antes de mais nada, precisa da lei. Porque o melhor instrumento da conversão é o exemplo. Se eu quero converter alguém a um pensamento, dei o exemplo. É a melhor estratégia que eu posso. O discurso, por si só, é improfícuo, é inócuo, é vão, se ele não for seguido de exemplos, de comportamento, de conduta. Até quando eu caio. Até
quando eu caio. É assim. Então, neste caso do capítulo 3, do atendimento de emergência, quando esse rapaz que está dominado por um espírito, elevado à casa espírita, ele causa uma confusão. Ele causa uma confusão. O palestrante percebe, as pessoas, claro, assustadas, voltam-se para ele, o palestrante diz, por favor, vamos continuar a nossa palestra. Não há motivo para perturbação. Os dirigentes da casa vão cuidar daquele caso, fiquem tranquilos. E ele prossegue na palestra. Aquele rapaz é levado para uma sala de passe, recebe a bioenergia, enquanto que o espírito que obsidia é levado para outro lugar. E ali vai se travar com ele um diálogo nesse nível que eu estou citando aqui para os senhores discípulos. Aí a gente tem a maior prova de que tem que ter amor e humildade. Aí que está. Sem Mas aí que está. Essa é uma advertência da mentora, da veneranda. Nós que trabalhamos nas casas espíritas devemos estar preparados para esse tipo de confronto. Sem jamais, diz ela, sem jamais estabelecer uma relação de vindita, de desforço, de vingança. Mas ao contrário, firmeza sim, para não permitir que esse espírito seja causa de perturbação, mas ao mesmo tempo acolhimento a esse espírito que precisa da nossa ajuda. Nós não precisamos dele como adversário, nós precisamos dele como aliado do cristianismo na Terra. E para convertê-lo ao cristianismo, ou para convertê-lo a qualquer outra denominação religiosa, filosofia, simplesmente para afastá-lo do mal, nós precisamos demonstrar a ele que há razões práticas para ser bom. Esta é a verdade. Que há razões práticas para ser bom. Quais as razões práticas para ser bom no mundo em que o mal predomina? Essa é uma reflexão muito cara nos dias de hoje, que todos nós precisamos fazer. Em um planeta de expiações e de provas, onde o mal ainda predomina, porque nós ainda não entramos no mundo regenerador. No mundo regenerador, o mal já não predomina mais, embora o bem também ainda não predomine. O que predomina no mundo regenerador é o desejo do bem. Desejo do bem. Mas nos mundos de expiações e de provas, os habitantes desses mundos ainda trazem muitas imperfeições e, portanto, há muito mal ainda na Terra. Há muita mentira, há muito engodo, há muita traição, há muita corrupção. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Encontrar razões práticas para ser bom. Encontrar razões práticas para fazer o bem com consciência. Não é fazer o bem como se fosse uma obrigação a cumprir. Mas não. Mas com a consciência de que, ao nos filiarmos à seara do Mestre, nós assumimos um compromisso com ele de procurar seguir o modelo como guia da humanidade que ele é. Havia grande necessidade de esforço para o homem mais. Esforço e vontade. Muita vontade. Esforço e vontade. Porque um esforço só também não basta. Você pode ter muito esforço e faltar-lhe a vontade. Você pode ter vontade, mas falta a ação, o trabalho. Então você precisa associar uma coisa à outra. Quando você fala em esforço, você está falando em ação, em resultado. Quando você fala em vontade, você está falando em poder da mente. Você precisa ter os dois. Buscar coerência. Coerência. Acreditar. Ter fé de que aquilo que você está fazendo é o correto a fazer. Não há outro caminho a seguir. Isso é fé. Quando eu acredito que aquilo que eu estou fazendo é o que deve ser feito. Por quê? Porque eu tenho
conhecimento a respeito do que se deve fazer. Dizem os Espíritos, não basta crer, é preciso compreender. Por isso que o Espiritismo hoje se transformou no principal adversário das hostes do mal. Porque ele vem na feição de consolador. Ele vem na feição daquele que traz a verdade que é possível ser compreendida. Não é toda a verdade. Pelo contrário, há muito ainda da verdade a se descobrir, a se buscar. Né? Nós estamos todos os dias na busca da verdade, é isso que nós fazemos. Mas até aqui já há uma verdade que pode ser compreendida. E onde é que está essa verdade que pode ser compreendida? No Espiritismo. Porque só Ele nos fala do Espírito imortal. Só Ele nos fala das reencarnações sucessivas. Só o Espiritismo nos fala da pluralidade dos mundos habitados. É? Para demonstrar que após a morte física há uma vida que se descortina diante dos nossos olhos, né? Que evidentemente que a nossa vida não acaba com o túmulo, muito pelo contrário, o túmulo é apenas um lugar de passagem. Mas dependendo da maneira como nós vivemos, nós aportamos do lado de lá. E muitos aportam do lado de lá, levando remorsos, ressentimentos, mágoas que foram cultivadas aqui, mas que não foram diluídas a tempo. A morte escolheu, nos arrebatou, antes que essas mágoas pudessem ser diluídas, e nós entramos do lado de lá, carregadas de mágoa e ressentimento. O que é que vai acontecer com todo esse ressentimento e com toda essa mágoa, se não forem trabalhados? Eles se transformarão em perturbações espirituais. Aí fora da casa espírita, muitas vezes, mas muitas vezes essas perturbações espirituais que estão fora da casa são trazidas para casa por aqueles que são submetidos aos tratamentos ditos desobsessivos, aos tratamentos espirituais. Como este rapaz que foi levado e depois, lá na frente, diagnosticado que ele, esse que estava obsidiado, foi levado e diagnosticado que ele tinha uma vinculação, portanto ele se fez instrumento daquele espírito que, pasma, o espírito que era o obsessor, pasma, havia frequentado, pertencido às fileiras do Santo de Assis. Então vocês se perguntam, mas como pode? Um espírito que esteve ao lado do pobrezinho de Assis, do Francisco, como pode ter se convertido em um instrumento do mal? Como pode? Não é? Isso é para demonstrar que pertencer às fileiras do Espiritismo não são únicas. Muitos estamos aqui fazendo de conta que estamos convertidos. Muitos estamos aqui, como se diz vulgarmente, jogando para a torcida. Mas intimamente, no fundo, mudando muito pouco. E desperdiçando uma oportunidade que é extremamente valiosa. Porque quem tiver a oportunidade de ler a Gênese, no último capítulo da Gênese, e quem tiver a oportunidade de ler Obras Póstumas, onde Kardec fala da sua iniciação no Espiritismo, há um texto, uma mensagem, chamada Regeneração da Humanidade. Por favor, leiam. Leiam. É muito importante. Para que nós possamos compreender o que está se passando neste momento, inclusive com relação às perturbações espirituais e aos tratamentos de emergência que muitos temos recebido do alto.
É importante. Porque ali há dentre muitas, um trecho, uma observação que eu gostaria de destacar dentro desse capítulo das perturbações espirituais que tomam conta do nosso planeta nesse momento e de muitos espíritos. Agora, recentemente, desencarnou um companheiro nosso que estava vivendo um processo depressivo. Então, para que ninguém ache, não, eu estou imune a isso porque sou espírita. Não. Eu estou imune a um pensamento suicida porque eu sou espírita. Não. Não. Há uma queda, há uma falência moral. Não. Não está. Não estamos. Eu estou incluído. Não estamos. Não é? Então, neste capítulo, Regeneração da Humanidade, há um trecho em que os espíritos dizem a Allan Kardec, e Allan Kardec transcreve. Na Gênesis vocês não vão encontrar esta parte específica que eu vou citar agora, mas em obras póstumas, no texto original, eu não sei por que Allan Kardec não colocou na Gênesis, eu acho que era muito pesado, mas depois que o texto foi recuperado, foi colocado em obras póstumas, ele vai dizer que nesse momento da transição há um entrechoque de ideias. Há um entrechoque de ideias. E as forças retardatárias, elas estão fazendo todo o possível e usando de todos os instrumentos para nos assediar. Nós que já somos imperfeitos, sofrendo o assédio das trevas, nós tendemos a ficar mais fracos ainda, mais vulneráveis ainda. Então os espíritos dizem, Allan Kardec, que nesse momento há esse entrechoque de ideias. E quanto mais tempo esse período durar, sem que nós nos convençamos da necessidade de transformação moral, sem que nós nos convençamos da necessidade de mudança interior, quanto mais esse processo se alongar, maiores serão os números de suicidas na Terra. E aí ele diz, inclusive entre as crianças. Podem ler. Podem ler. Podem ler. E eles fazem, e ele fala, continua. Mas não são os suicídios. A loucura também. Loucura, termo empregado à época para falar das doenças psiquiátricas. Dentre elas, a mais grave de todas. Qual? A depressão. E aí eles dizem, o Espírito diz, de tal maneira que mesmo os vivos serão riscados do número dos vivos. É como se a pessoa estivesse vivendo e morta para a vida. Os tempos são chegados, né? Hã? Os tempos são chegados lá na gente. Exatamente. É exatamente isso. Agora, esse trecho que eu estou dizendo, se vocês procurarem na Gênesis, não vão encontrar, procurem obras póstumas, Regeneração da Humanidade. Tá? Bom, foi escrito em 1867, esse texto, 67. Gênesis é de 69, foi de 67. E estava lá guardado, que a Meli que arrumou, né? Mas pois é, obras póstumas. exatamente. Agora, nós estamos 160 e tantos anos depois. É o que está acontecendo agora. Suicídio é pandêmico na Terra. Depressão. Vocês estão pensando na pandemia do coronavírus? Há uma pandemia pior que a dos suicídios. Há uma pandemia pior que a da depressão. Das doenças psiquiátricas em geral. Inclusive entre crianças. É assustador o número de crianças autistas nos dias de hoje. Há obras espíritas para falar só das crianças autistas. Quem são as crianças autistas? Por que têm renascido tantas crianças autistas? Eu não vou citar aqui, porque de novo daria uma outro seminário. Mas é preciso que essas advertências sejam feitas, porque tudo isso está dentro do rol das perturbações espirituais,
que assaltam as casas espíritas, porque se deixam infiltrar, que assaltam as famílias, também desavisadas, porque se deixam infiltrar. E tudo começa basicamente na família. Se nós lançarmos o olhar hoje para as nossas famílias, nós vamos perceber que as famílias estão em perigo. Em perigo, meus amigos, minhas amigas. As famílias, as nossas famílias na Terra estão em perigo. Um perigo tremendo. Vocês não fazem. Claro que vocês fazem. Vocês são muito antenados com tudo que está acontecendo. A desagregação familiar, da dificuldade que os pais têm encontrado para educar os seus filhos, da dificuldade que as escolas têm encontrado para lidar com esses espíritos que muitas vezes estão encarnando agora ou reencarnando agora pela última vez antes que o planeta se torne de regeneração. Então há uma convulsão geral e se nós não estivermos preparados, podemos ser levados de novo dentro das perturbações espirituais. Então era isso que eu tinha aqui para dizer. Meu tempo já está esgotado, deixando aí para vocês a recomendação de que leiam a obra. Leiam a obra, ela é importante, tá? Assim como leiam aqueles outros textos que eu citei aqui, que também são igualmente importantes para que nós possamos ter a compreensão da gravidade e do papel que nos cabe neste momento atual. Muito obrigado, até a próxima. É uma prece de agradecimento. Então vamos orar. Para agradecer a Jesus, mestre, companheiro incondicional de todas as horas, o nosso irmão mais velho, a quem Deus nos ofereceu como guia e modelo. Mas aquele que nos ama incondicionalmente, com quem nós podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Senhor Jesus, mais uma vez te pedimos, em nome do Altíssimo, dá-nos agora neste momento a possibilidade do reencontro com os nossos guias maiores, com os nossos espíritos protetores, nesta noite ainda, quando o nosso desdobramento espiritual, a fim de que sejamos orientados mais uma vez, para que as tuas instruções, os teus ensinos, a tua mensagem reverbere cada vez mais em nossos corações, amplie as nossas consciências. Espíritos amigos, que protegem esta instituição, em nome do Cristo, continua a proteger a instituição e os seus trabalhadores, a fim de que as investidas do mal não consigam infiltrar-se, não pelas paredes físicas, mas pelas estruturas espirituais que foram erigidas por trabalhadores da falange do bem. Protetores desta casa, que cada um seja guardado, não apenas aqui na instituição, mas também nos seus lares, nos seus locais de trabalho, a fim de que se mantenham firmes e confiantes no amor e respeito de Deus por todos os seus filhos. Assim, queridos amigos, rogando ao alto agora, a Deus, o Pai de todos nós,
bênçãos de amor e de paz e de harmonia para toda a humanidade, nós, com o coração em festa, nos despedimos nessa assembleia, nesta noite, desejando paz e harmonia para todos os irmãos na terra e no mundo. Assim seja.